professores para debater sobre a educação, não é isso? Pois é um prazer enorme receber aqui o professor Mauro Rosa, alguém que já tem escrito, inclusive, lá para o nosso portal www.todopoderemana-do-povo. E todas as quartas-feiras nós teremos o professor Mauro Rosa aqui conosco dentro de um quadro, onde nós vamos falar sobre a educação, onde nós vamos mostrar como a educação brasileira chegou nesse patamar, por que nós estamos nos piores índices de desempenho, como esse aparelhamento da educação aconteceu, e para isso nós estamos trazendo um especialista, um doutor, que é professor há mais de 30 anos da UFRJ no Rio de Janeiro, um conservador, uma pessoa de direita, e a quem tem o meu carinho e o meu respeito, professor Mauro Rosa. A palavra está para o senhor. Todos, estou muito honrado aí com o convite de vocês. Gente, nós temos uma razão histórica para o fracasso da educação brasileira. Imaginem o seguinte, desde FHC, que o Brasil criou um modo de pensar a educação, que é um modo partidário, exclusivamente partidário. Nós não tivemos, nesses últimos 30 anos, um projeto educacional voltado para o país. Então, imagine, nós tivemos no FHC Paulo Renato durante 8 anos, depois com Lula uma tentativa aí de Cristóvão Buarque, que foi demitido em Portugal por telefone, e, posteriormente, o Haddad por toda a gestão até a saída de Dilma, não é? Então, vejam hoje, por exemplo, as universidades, o quanto elas estão entregues aos partidos, particularmente PT, PSOL, PSTU, e essas instituições, elas hoje, elas caminham sempre em prol das pautas. Reparem no seguinte, o estudante, assim que ele chega na universidade, ele é chamado a naturalizar a corrupção. Porque, pensem comigo, o garoto acaba de entrar, ele participa de uma recepção propedêutica, de uma calourada, é recebido por professores, e logo ele começa a entender que para que ele possa se desenvolver nos projetos universitários, ele tem que aderir às pautas. Nenhum aluno consegue participar de um grupo de iniciação científica, não consegue participar de um projeto de extensão, se ele não se adequar às linhas de pesquisa dos seus professores. Então, se eu estudo, por exemplo, o racismo estrutural, e se o aluno quer participar do meu grupo, ele tem necessariamente que estudar esse tema. E ele tem que percorrer o caminho bibliográfico que eu der para ele. Quando não é isso, é um outro tema correlato, não é? Então, hoje, nós vivemos uma universidade que é fundamentalista. A universidade brasileira hoje produz ciência fundamentalista. Vocês acabaram de discutir o tema da vacinação. No nosso passado, imaginem o grande equívoco de Eduardo Paes de não olhar para a história. No passado do Rio de Janeiro, no início do século XX, nós tivemos a revolta da vacina, que foi uma tragédia. Algumas dezenas de mortos, pessoas presas, pessoas deportadas, porque se recusaram à vacinação obrigatória. E Rui Barbosa defendeu o direito à liberdade, defendeu o direito à não vacinação. E ainda é hoje cancelado pela esquerda por causa disso. De modo que a educação brasileira não mudará enquanto nós não olharmos para a universidade pública, não olharmos para os institutos federais, para os colégios federais, e não fizermos um raio-x, uma análise da sordidez, da perversidade, da má condução de gestão, dos critérios científicos, e não fizermos uma revisão séria desses problemas. Agora, tudo isso esbarra na questão da chamada autonomia universitária. Vocês viram aí, recentemente, o nosso ministro Lewandowski desmoralizando, tirando o efeito de uma decisão publicada no Diário Oficial pelo ministro da Educação, que dava a alunos, técnicos e professores o direito de frequentarem a universidade sem a vacinação obrigatória. O Lewandowski lançou mão, usou o recurso da autonomia universitária, dando aos reitores esse estado de feudo. Os reitores fazem o que querem dentro das universidades, e são verdadeiros tiranetes, junto com diretores de faculdades e chefes de departamento. É claro que há exceção, é claro que há pessoas que são efetivamente qualificadas,
que são professores, pesquisadores de excelência, que contribuem com a sociedade e com a ciência de verdade. O Brasil tem inúmeros talentos nesse campo. Ocorre que, por questões políticas, essas pessoas muitas vezes ficam à margem da universidade, não são convidadas para participar dos grandes laboratórios, não têm espaço, não têm financiamento, não conseguem publicar dentro da própria universidade, e viram grandes intelectuais, grandes pesquisadores, deprimidos, solitários, fazendo uma pesquisa de gabinete, publicando aquilo que produz de modo tímido em pequenas editoras pelo país afora. Então, é uma questão, falta um projeto de Estado-nação para a educação, né? O que o país quer para o seu ensino fundamental, básico, o que o país quer para a universidade, é essa universidade pública que se quer, cheia de prédios inacabados, cheia de construções que gastaram milhões de reais e nunca foram terminadas. Ora, eu hoje estou aqui num hotel pequeno, em Patrocínio, estou fazendo uma viagem de 6.000 quilômetros pelo Brasil, documentando essas construções inacabadas das universidades federais brasileiras e dos institutos federais. São centenas, a população não tem ideia do quanto a universidade brasileira é mal administrada. E reclamam de falta de verba, né? Reclamaram de corte de orçamento, o que houve foi um contingenciamento, e depois a verba voltou a ser liberada, e esquecem dos cortes do próprio passado. De modo que a sociedade, nós precisamos mostrar para a sociedade o que acontece verdadeiramente nas universidades, para a sociedade entender que os dados das pesquisas muitas vezes são manipulados, sobretudo essas pesquisas dos campos das ciências médicas, biológicas e químicas, porque são pesquisas caras, que dependem, em geral, de insumos importados, até os ratos de laboratório são importados, algumas pesquisas são feitas com cocaína, existe uma burocracia tremenda para o uso desse material nas pesquisas. Então, vocês imaginem o que não acontece quando uma grande empresa farmacêutica chega na universidade e põe 200 milhões de reais, 20 milhões de reais, 1 milhão, 2, no laboratório. Se os dados não favorecerem a indústria farmacêutica, os mesmos dados são tabulados de uma outra forma, de maneira a que o resultado seja favorável à indústria farmacêutica. De modo que o Brasil... diga. Eu queria, inclusive, aproveitar para que... Eu quero pedir ao pessoal que estiver com o microfone aberto, só para fechar isso, obrigado, para que o senhor falasse um pouquinho, né, desse processo de corrupção dentro das universidades federais, processos de licitação, como eles acontecem, né, e como acontece todos os esquemas, né? Claro, em breves palavras, eu sei que é um assunto que a gente vai poder ter tempo para debater ao longo da semana, mas eu queria que o senhor desse um apanhado do que acontece com a corrupção dentro das universidades federais. Sim, olha, é uma corrupção sistêmica, como acontece em âmbito estadual, como aconteceu agora na pandemia, né, nessa compra de material, ocorre também nas universidades. Vejam, eu já testemunhei, a grande questão, gente, é que a lei de licitação, ela, embora tenha sido atualizada, a antiga ainda vigora, a lei de licitação, ela tem uma série de exigências, essas exigências querem, obviamente, coibir a fraude e a corrupção, mas existem casos em que o servidor que está lá no processo de administração, recebendo as etapas do processo, ele olha só para o cumprimento formal do processo. Ele vê se o orçamento, se existem 3 orçamentos, ele vê se o artigo tal da lei foi empregado, mas ele não entende de, por exemplo, edição de livro. Ele não sabe se aquele papel empregado tem mesmo aquele valor. Ele não sabe o quanto custa um serviço de diagramação. Então, é muito fácil você conduzir um processo licitatório de forma que ele tenha, na sua forma, os elementos da licitude, mas, no seu final, um esquema de superfaturamento. De modo que, olha, isso acontece nas licitações, acontece nos contratos, sempre. O dinheiro está na compra e nos serviços, não é?
Então, imaginem o seguinte, um contrato de limpeza. Ah, professor, isso é muito simples. Esses serviços são muito baratos. Não, não são. Numa universidade como a UNB, o FMG ou o FRJ, que tem centenas de banheiros em cada prédio, quando você contrata uma empresa de limpeza e você entra lá na sua universidade e não vê sabonete, não vê papel higiênico, não vê a torneira fechando, não vê a banca, onde é que está a manutenção? Por que que o fiscal desse contrato, que precisa mês a mês verificar se o serviço está sendo prestado, por que que ele viu que o serviço não foi prestado, mas ele fez um relatório atestando a prestação eficiente do serviço e o dinheiro foi pago daquele mês que acabou de ter o serviço prestado? Então, Alan, são inúmeras as formas. As fraudes estão aí. Uma das piores é a fraude que ocorre nos concursos. E aí, de novo, eu volto à questão partidária, porque acabou na universidade o processo lícito de contratação de professores. Os concursos hoje estão dando posse a companheiros, a compadrios, né? Por que isso? Porque dentro do processo, que tem 3 formas de avaliação, uma prova de títulos, uma prova escrita e uma prova de aula, a aula vale mais, ela tem peso 2 e ela é subjetiva. Então, como é que se eu tive 98 na prova escrita, 100 na prova de títulos, como é que eu posso tirar 40 na aula? Como é que eu posso pedir uma revisão de aula? Então... Deixa eu agradecer o senhor, pedir para o senhor continuar aqui com a gente, porque a gente vai falar tudo, um pouco mais de 10 minutos aqui, a gente já botou 1 ano de discussão, né? Mostra como é que a nossa educação é problemática e como ela gera uma série de problemas. E na semana que vem o senhor vai estar aqui com a gente de novo, avisar o pessoal que toda quarta-feira o senhor vai estar conosco, para a gente pegar esses pontos. E aí seria interessante que a gente detalhasse, a partir de tudo que foi dito hoje, cada problema, porque tem muita coisa na nossa educação. Eu vou convidar o senhor a continuar, quebrar um pouquinho o protocolo aqui, porque a gente tem mais uma notícia para passar, e eu queria o comentário do senhor também.